Oi de novo, um oi muito especial àqueles que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos, que a graça do Senhor esteja sobre vocês. A gente vai adentrar hoje no último trecho da carta de Paulo a Timóteo, se você puder abrir a sua Bíblia lá, a primeira carta de Paulo a Timóteo, e nós vamos terminar essa série estudando os versículos que aí estão. Enquanto você abre, eu vou dar um contexto para quem perdeu qualquer dia, tá? O que a gente percebe aqui? Uma das principais tarefas que Paulo deu para Timóteo como pastor na igreja de Éfeso era evitar a confusão que podia ter lá. Havia mestres perversos que estavam confundindo o evangelho que era pregado na igreja, eles precisavam ser calados. Também havia discussões inúteis, trazendo confusão para o povo da igreja, sobre mitos, genealogias e um monte de coisa. Paulo também falou para o próprio Timóteo que ele devia seguir certas instruções sobre o que era prioridade, para ele não se perder na confusão do ministério. Agora, se confusão era um problema naquele tempo, imagina hoje. O que vocês acham? Às vezes a gente está aí nas redes sociais e vê algumas coisas engraçadas. Por exemplo, um pescador, e eu não sei por que mandam vídeo de pescaria para mim, não entendo, mas mandam sempre. O pescador pescou um peixe e orgulhoso que ele estava, ele falou, vou tirar uma foto. Sabe aquele que pesca e depois devolve o peixe? Ele era daqueles. Então, para não dizer que ele mentiu, ele pegou o celular para tirar a foto do peixe, tirou a foto do peixe, e na hora de devolver o peixe, ele jogou o celular. E depois que ele jogou, o que aconteceu? Ele se confundiu. Tem outras também engraçadas também. Um internauta falou que ao preparar seu café da manhã, ele guardou o Toddy na geladeira e a manteiga no armário. Alguém já fez algo assim alguma vez? Confuso? Tem um mais engraçado ainda. Um cara foi à farmácia e resolveu também passear com seu dog, seu cachorrinho. Na volta o cachorro fez as necessidades, ele estava preparado, pegou a sacolinha e colocou o cocô do cachorro. Mas na hora de jogar no lixo, ele jogou a sacola de remédio e levou o cocô. A melhor de todos, muitos de vocês riram, e essa semana apareceu de novo para Carol e eu ri junto com ela. É um dos memes antigos mais engraçados que tem. A mãe foi levar o menino na aula de violão. Pegou o menino, né? Vamos levar o menino na aula de violão. O vídeo já começa com ela gravando a si mesmo, dizendo, gente, eu tinha que trazer o menino na aula de violão. Eu cheguei aqui na aula de violão, eu olho dentro do carro, cadê o menino? E ela rindo, cadê o menino? E ela mostra o violão está aqui, mas eu não trouxe o menino. Tem a parte 2 do vídeo, ela chega em casa e o menino está lá na frente e fala, mãe, eu falei para você me esperar que eu subi para subir a garrafinha. E ela falou, ai meu Deus, eu estou ficando muito doida. Então, a confusão existe. Em alguns momentos ela é engraçada, com toda certeza, mas em alguns momentos ela pode ser dramática. Ela pode não ser engraçada quando você se confunde com coisas sérias e vitais. Eu preparei os slides, eu chamei a Carol, o que você achou? Está bonito? Ela olhou assim, mas o que é isso? O que você achou que era? Uma garrafinha. Não pode confundir. Para as outras mulheres de plantão que estão pensando, meu Deus, não é uma garrafinha? Não é. É uma granada que tem ali. Não confunda o pino com a granada, porque se você repetiu o erro do cara que confundiu o celular com o peixe, o que vai acontecer? Eu vou dar algumas informações para vocês. A instrução no uso de granada de mão diz que a detonação leva de 2 a 6 segundos depois que você tira o pino. São 185 gramas de explosivo que lança fragmentos ao redor num raio de 15 metros. Aqueles quadradinhos que vocês estão vendo, eles são feitos para explodir
e fragmento de metal explode em direção de 15 metros, mas a 5 metros de distância de onde a granada explode, é considerado uma zona mortal. Se explode na tua mão, provavelmente você morre. A vida é mais do que pescar, do que comer lanche, do que passear com cachorro e levar crianças na aula de violão. A vida é uma guerra, é uma batalha. É melhor conhecer a instrução e saber aplicá-la corretamente para sobreviver nesse campo de morte. Hoje o assunto é seríssimo aqui, não estou aqui de brincadeira. Você também não está, e se você está achando que é brincadeira, fique esperto, porque senão a granada explode na tua mão e você vai junto. A vida é uma imensa batalha, e hoje eu quero te convidar para nós lermos Timóteo capítulo 6 e aprender com Deus as instruções para a gente terminar essa batalha inteiros e vitoriosos. Vamos orar? Senhor Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Às vezes nós achamos que a vida é tranquilidade, é paz, é sossego, corremos atrás dessas coisas, mas a Tua palavra diz, ó Deus, que aqui nós temos que combater o bom combate, que as Tuas orientações venham cair profundo no nosso coração e se transformar em prática, para que a gente saiba o que fazer em cada momento. Nós oramos no nome de Jesus, e aqueles que concordam dizem amém e amém. Nós começamos Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, com a seguinte instrução: você, porém, que é um homem de Deus, está falando com Timóteo, e aí vocês leem, fuja de todas essas coisas más, busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Há muito tempo atrás, meus queridos, eu me envolvi com um jogo de primeira pessoa chamado Call of Duty, ou Call of Duty, alguém já ouviu falar? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, quem ainda... Alguns, as mulheres não fazem ideia do que eu estou falando. Bom, o primeiro jogo clássico que foi lançado recriava cenas da Segunda Guerra Mundial, e você é um soldado ali. E a abertura do jogo te coloca num campo de treinamento lá nos Estados Unidos, preparando para invadir a França no dia D, lá na praia de Omaha, ok? Então o treinamento começa com um sargento dizendo assim para quem está jogando, no caso eu, o recruta: ó, escute, recruta, você está no campo de treinamento com armas, escute bem, antes de entrar no campo de obstáculos, preste atenção nessas instruções e faça exatamente assim. E aí tem os cartazes que você tem que ler. Primeira instrução: use granadas para expulsar inimigos de lugares difíceis. Se você não aprender isso, você não vai conseguir vencer o jogo. Segundo, mova-se junto com a equipe. Se você ficar sozinho, vai se lascar. 3, sempre mova-se de cobertura em cobertura. Se você ficar no campo aberto, não ficar protegido, também vai levar tiro de sniper. Recarregue sempre antes da batalha. Se você tiver com a arma sem munição, o inimigo lembrou de carregar, você não, também vai perder. Quinto, ataque pelos flancos, né? Nunca vá de frente, tenta atacar e enfraquecer o inimigo pelos flancos. Quando a gente olha para esse texto, é mais ou menos isso que está escrito aqui. Você, porém, que é um homem de Deus, e vale para a mulher, você que está nesse mundo, nesse campo de batalha, precisa ler e conhecer as instruções. E as instruções são muitas. Eu espero que você tenha paciência e boa memória. Porque se você não guardar as instruções, você pode esquecer que a granada só tem um tempo de explosão de quantos segundos mesmo? E se você achar que é 8? Então, por favor, pega o seu celular, tira foto ou anota o que vai ser falado aqui, porque as instruções são, mais uma vez eu vou repetir, vitais. São vitais. Ou você presta atenção para na hora do aperto saber o que fazer, ou você vai se lascar, sem sombra de dúvida, porque não é brincadeira o que a gente está enfrentando. A primeira instrução, anota aí: fuja das coisas más. Fuja das coisas más. Nesse mundo você precisa aprender a fugir. Nem sempre fugir é algo ruim. Quando a gente olha para a Bíblia, diz que José fugiu da esposa de Potifar. Foi esperto. Ele foi muito esperto, ele fugiu de uma mulher, tadinho, mariquinhas, não. Homem que temia Deus, se safou, deixou a roupa com ela, que ela segurou, a roupa você fica, mas eu vou embora. Fugiu
daquele assédio. A Bíblia fala que Davi fugiu. Davi fugiu de Saul, que queria matá-lo, e mesmo quando Saul se arrependeu, fala: vem comigo, meu filho. Ele disse: não, vou ficar por aqui mesmo, estou melhor aqui. Ele foi covarde, ele enfrentou o gigante, mas não teve coragem de encarar Saul, ou ele foi esperto? Saul morreu, Davi estava vivo, porque ele fugiu. Outro exemplo que talvez choque vocês, Jesus. Jesus fugiu, sim ou não? Várias vezes. Várias vezes, quando o clima esquentava na Judéia, Jesus: eu vou para Galileia. Eu vou para Galileia, eu vou para outros campos, depois eu volto aqui. Numa dessas vezes, Jesus tinha acabado de ir, recebeu notícia de Lázaro inteiro e falou: agora eu vou voltar. Lázaro já estava morto. E os discípulos falaram: Jesus, a gente acabou de sair de lá, porque estavam querendo te matar, nós vamos voltar para lá de novo? Jesus falou: eu tenho que ir, porque Lázaro adormeceu. Mas Jesus, se ele adormeceu, uma irmã acorda ele, né? Por que a gente tem que ir lá? E ele falou: não, ele morreu, e eu preciso ir lá. Vocês sabem que Jesus voltou e ressuscitou Lázaro. Mas os discípulos não sabiam que nada disso ia acontecer. Então Tomé olhou para os outros e falou: vamos lá, já que ele vai para lá, a gente vai lá, pelo menos para morrer junto com ele. Vamos fazer o quê? Jesus fugiu em alguns momentos de situações que não era chance, não era o momento dele enfrentá-las. Da mesma forma, você precisa aprender a fugir. Você precisa saber discernir o momento de fugir, para não confundir achando que é momento de enfrentar. Você precisa discernir do que e por que você deve fugir, e o texto nos ajuda dizendo que você deve fugir das coisas más. No caso de Timóteo, essas coisas más eram os mestres orgulhosos que causavam divisão na igreja e que queriam discutir sobre isso, sobre aquilo. Paulo diz: fuja dessa turma, fuja desses caras. Você também vive numa época em que todo mundo fala o que quer, especialmente com uma Bíblia na mão, mas nem todo mundo que fala é pastor. Há também lobos disfarçados de ovelhas. Os dois gostam das ovelhas. O pastor gosta das ovelhas e o lobo gosta das ovelhas, só que de um jeito diferente, não é não? O que o pastor faz com a ovelha? Ele cuida, tem uns que cria como se fosse, né, um filho, uma filha, de tanto carinho que tem. E o lobo, como é que ele gosta da ovelha? Bem fresquinho. Não, então ele quer chegar o mais perto para atacar e vencer e devorar. Meus irmãos, acordem. Há lobo para tudo quanto é lado. Quando Paulo falou com os presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Atos, ele disse: já há no meio de vocês lobos vorazes, cuidem do rebanho, protejam o rebanho. Em nome de Jesus Cristo, com a palavra de Deus na mão, eu venho dizer para vocês: cuidado. Tem um monte de gente ensinando no YouTube, mas não é o seu pastor, e não está interessado no seu bem. Eles estão interessados em views, eles estão interessados em reconhecimento financeiro pelo YouTube. Eles entram em polêmicas, porque polêmicas chamam mais atenção. E coitado de você que está lá ouvindo. Eles vão querer falar do inferno, vão querer falar de satanismo, vão querer falar de maldição, e você fica dando audiência. Cuidado, desses lobos você tem que fugir. Fugir sem medo de ser feliz. Fuja, linha na pipa, toma cuidado com essas coisas. Mestres que causam problemas. Nem toda união é boa, nem toda divisão é ruim. Gostaram disso? Nem toda união é boa e nem toda divisão é ruim. Se você estiver unido com uma coisa ruim, meu filho, pior para você. Mas se você se separar de algo ruim, melhor para você. Fique esperto com essas coisas. Sabe que no nosso mundo é cheio de gente assim, meio valente, né? Tempo atrás, um outro meme de um cara que gostava de testar a potência das cercas elétricas, e ia sem camisa. O repórter lá: cara, mas você é doido? Fala: não, é só um tranquinho só. Cara, que louco. Tem muito crente que é assim também, brinca com o perigo. E como a granada não explodiu na primeira vez, eu seguro a granada na mão e não acontece nada.
e se acha corajoso. Vou dizer para você, você não é corajoso, você é estúpido. Você é estúpido, isso é estupidez. Porque uma hora essa granada explode. Brincar com coisas más, amar coisas ruins, amar coisas desse mundo, é brincar com perigo. É brincar com brinquedo letal. Dependendo de quem você ouve, como você gasta o teu tempo, o que enche o teu coração, você está sendo contaminado, você está sendo ludibriado e pode naufragar na fé. Então aprenda a ser sensato e não estúpido, não brinque com o perigo. Esse lugar, esse mundo que nós vivemos é um campo minado, tem gente para tirar de longe você, e se você não ficar esperto, você vai rolar. Então, tem que identificar e fugir dos lobos, mas ao mesmo tempo que tem que fugir das coisas más, o que está escrito ali? Tem que buscar as coisas boas, e aí tem uma relação de coisas boas. Qual que é a primeira? Justiça. O termo para buscar aqui é o termo seguir. É o mesmo termo que Jesus usou quando apareceu para Paulo na estrada para Damasco, naquela luz incandescente. Quando Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? É a mesma palavra que está aqui. É aquilo que você segue, aquilo que você busca, aquilo que você anda atrás. Você deve correr atrás e perseguir a justiça, que é sinônimo de correção, de retidão, harmonia com a lei de Deus. Ao invés de ficar correndo atrás de coisas más, se preocupe em ter uma vida íntegra, cada vez mais ajustada e afinada com a instrução de Deus. Você não vai perder nada fazendo isso. Você só vai ganhar se isso se tornar prioridade na sua vida. Se você seguir as instruções do treinamento, na hora da batalha você aumenta as chances de voltar vivo para casa. Você aumenta as chances de proteger o seu casamento, você aumenta as chances de proteger a sua família, mas é preciso priorizar essa instrução, buscar a retidão, a justiça, caminha no caminho reto. Você pode ouvir outra instrução lá fora: ah, nem liga para isso, quem é que liga? Não precisa levar isso tão a sério. Esses são os que morrem, esses são os que ficam pelo caminho. Não ouça eles, ouça a mim, ouça a palavra do Senhor. Busque a justiça, em ser cada vez mais reto, correto. Isso não está na moda mais, meus irmãos, mas são esses que vão prevalecer no final. Esses são os que vão estar de pé quando tudo acabar, aqueles que buscam a justiça, a retidão. O que mais tem que buscar? Devoção. Em algumas Bíblias está traduzido como piedade. Portanto, aqui nós estamos falando de uma vida piedosa, de fazer e dedicar-se na direção oposta ao que é a vida impiedosa. O pio, a pessoa piedosa, se preocupa em agradar a Deus, em servir a Deus, em honrar a Deus, em buscar a Deus através da oração, do cântico, do jejum, do culto, da solitude, da comunhão, de todas as disciplinas espirituais. É isso que ele quer fazer. Ele busca a devoção, ele busca a piedade. O ímpio anda na direção oposta. Ele busca tudo o que satisfaz o seu coração, ele busca tudo que satisfaz os olhos, que lhe dá notoriedade, ele busca tudo que a ganância lhe ensina, e com isso ele é irreverente, ele não liga para as coisas de Deus, ele está mais preocupado consigo, e ele não vai se dar bem. Você é chamado a buscar a direção oposta da piedade, da devoção, da vida reverente diante de Deus. É para buscar a justiça, é para buscar a devoção, que mais? A fé. Viver a fé, ou viver em fidelidade. Fé sem obras é morta. Então a fé verdadeira é aquela fé que se traduz em prática, em obediência. Eu não vou caminhar conforme o que eu quero, mas conforme aquilo que Deus revela na sua palavra, crendo que é a verdade. Deus te conhece, por isso Ele deu instruções para você crer e colocar em prática. E todo aquele que crê será... Ai, pessoal do céu... Assim vocês me desanimam. Vou até beber uma água, a gente tenta de novo, né? E todo aquele que crer será salvo. Melhorou, está vendo? Eu bebi uma água e vocês foram refrigerados. Olha aí. Viver uma vida de fé. Não de distração, mas de fé, de confiança em Deus cada vez mais. Nós temos a história de tantos homens de fé que venceram tantas batalhas, tantas lutas.
Até mulheres receberam de volta dos mortos seus filhos ressuscitados. Gente sobreviveu ao fogo. Temos muitas histórias de gente de fé, que experimentou milagres, que experimentou graça e favor porque creu, e isso foi imputado como justiça, viver a fé. Vamos lá, justiça, devoção, fé, qual que é o próximo? Amor. Você deve se empenhar para ter uma vida cada vez mais cheia de amor, cada vez mais cheia de boa intenção para com Deus e para com o próximo. É visar o bem e não a exploração do outro. Alguém dizia que o contrário de amor é egoísmo ou egocentrismo, porque a pessoa só está pensando em si. Mas há uma diferença também entre aquele que ama, porque ele visa o bem, e quem não ama visa o mal, se alegra com o mal, não está nem aí para o outro. Aquele que ama trabalha pelo bem, ele é benigno e não maligno. Busque isso, busque ser cada vez mais amoroso em relação à pessoa que Deus colocou mais próximo de você. Quem é? Vou perguntar para minha esposa quem que é, porque ela lembrar que é eu, né? Quem é? Esposo, os filhos que não nasceram ainda, né? Você já sabe o nome? Não? Já estão sabendo da fofoca? Foi só para mulheres, é Lucas. Nós estamos aqui para amar o Lucas que não chegou ainda, cada vez melhor, amar uns aos outros, começando dos círculos concêntricos mais próximos até os mais expandidos, até chegar no amor aos inimigos, até chegar a orar por aqueles que nos perseguem, não querer o mal deles, mas querer o bem. Isso leva o crente a orar uma coisa muito difícil, como por exemplo: Senhor, tem misericórdia do Alexandre de Moraes, converte o coração dele. Alguns dizem amém, os outros não, Senhor. Está errado. Está errado, temos que orar pela conversão e trabalhar pelo bem. Se algo está fora do padrão e precisa de justiça, a gente pode clamar por justiça, mas também pode clamar por conversão e salvação, porque se Deus converter, a justiça terá sido feita, porque a tal pessoa terá sido lavada no sangue de Jesus, que morreu por todos os pecados, e estará justificado das suas falhas. Olha que loucura! Devemos orar, amar o nosso próximo. Bom, não para por aí, o que mais tem que ter? Tem que buscar o quê? Perseverança. Perseverança significa permanecer firme. Ora, hoje de manhã a gente estava estudando Gênesis capítulo 25, quem não veio perdeu, mas quem veio foi algo fenomenal, porque Isaac precisava casar. E o pai trouxe para si a responsabilidade de encontrar a melhor esposa para o seu filho. Não servia uma daquelas mulheres cananeias, ímpias, adoradoras de deuses falsos, pervertidas em seu comportamento. Então ele queria para o seu filho uma esposa que tivesse o mesmo contexto religioso, o mesmo contexto cultural, e assim aumentar as probabilidades do casamento dar certo. Vocês concordam que isso é lógico, não é? Se você casa um católico com um islâmico, qual que é a chance desse negócio funcionar? Agora, se você casa um católico com um evangélico, será que melhora um pouquinho? Diminui as probabilidades de divórcio. Mas se você casa protestante com protestante, melhor ainda. E se os dois são da mesma igreja, ouvem o mesmo ensino, caminham e vão para as mesmas reuniões, buscam a Deus do mesmo jeito, oram pelas mesmas motivações, como que você acha que diminui a chance disso dar errado? Para quase zero. Porque é preciso ter essa sincronia. Abraão se preocupou, mandou o servo jurar pelo nome de Deus que ia buscar uma esposa lá, e disse para o servo: fica tranquilo, porque Deus vai mandar um anjo na tua frente para te ajudar. O servo, tendo chegado no lugar, a primeira coisa que ele fez foi orar e dizer: Deus, essa missão é impossível, eu quero que o Senhor me ajude, traz a moça até mim, me mostra que é ela, que a primeira moça que eu pedi água e atender ao meu pedido, seja parente do meu Senhor e aceite ir. Quem é que veio antes do cara terminar a oração, já estava chegando? A tal da Rebeca. E ele pediu a água, e ela falou: pois eu vou dar para você, eu vou dar para os seus camelos, cada um bebe de 100 a 150 litros, eram 10,
vocês têm que vir na escola dominical, que eu não vou ficar passando essas informações para vocês, que vocês não merecem. Tem que vir, que aí a gente faz as contas, ok? Então, cara, pela providência de Deus, levantou-se a mulher certa, que topou ir casar com um cara que ela nem conhecia. Na hora que ela chegou lá, Isaac amou ela desde o primeiro momento, casou com ela 40 anos. Isaac, o herdeiro da promessa de Abraão: em ti serão benditas de todas as famílias da terra, eu vou fazer de você uma grande nação, mais numerosa do que as estrelas do céu, mais numerosa que os grãos de areia na praia. Certo, gente? Olha que bênção, quando você faz as coisas do jeito que Deus quer, tudo é normal, tudo é fácil, tudo flui, não é verdade? É? Eu vou perguntar de novo: quando você busca Deus, pede direção, até para o casamento, espera a resposta de Deus, casa com a pessoa certa, tudo flui, tudo é maravilhoso, as negócios, coisa vai que vai, não é? Ah, acordaram? Eu pensei que você estava dormindo. Não, ele casou com ela, só tinha um problema: ela era estéril, ela não conseguia ter filhos. Deus deu a esposa, só que a esposa não tinha filhos. E ao invés de pensar, essa esposa está errada, vou trocar por outra, porque a promessa tem que se cumprir, ele lembrou que ele era filho de uma mulher estéril, que o concebeu com 90 anos de idade. Ao invés de fazer como o seu pai Abraão, que foi ter relação com a escrava para ter um filho na barriga de aluguel, ele orou pela sua esposa para ela engravidar. E ela engravidou. Mas tem um detalhe: ele casou, ele tinha 40. Ela engravidou e teve filho, ele tinha 60. Acho que não fluiu do jeito que a gente imagina, não, né? Ele insistiu em oração por 20 anos. Sem desistir. Perseverando com ela. Lutando com ela. Amando ela, clamando por ela. Deus, o Senhor fez na vida da minha mãe, agora faz na vida da minha esposa. O Senhor prometeu que eu teria filhos, eu dependo disso para a tua promessa se cumprir. O Senhor me deu essa esposa, o Senhor vai transformá-la, o Senhor vai atuar. E ele continuou clamando, clamando, até que ela se engravidou, engravidou logo de gêmeos, Jacó e Esaú. Perseverança, insistência. Porque eu preciso ser verdadeiro com vocês. Não é porque vocês estão se aproximando de Deus que tudo vai fluir. Não vai. Há dificuldades no meio do caminho. E você precisa insistir. Insistir naquilo que é certo. Insistir buscando essa coisa boa, que é perseverar mesmo na dificuldade. Não para por aí, você também precisa buscar a mansidão. A mansidão tem a ver com gentileza. Tem gente que no meio das dificuldades vai se contaminando de maldade e se torna hostil, se torna agressivo, sabe? Porque levou umas pancadas da vida, agora acha que todo mundo vai dar paulada nele. É ou não é? Eu desconfio que eu fui meio duro com a minha cachorra lá em casa quando ela era pequenininha. Eu não tinha paciência com aquele negócio. Eu convenci de ter a cachorrinha porque os meninos queriam muito. Mas dava a noite, aquele bicho começava a chorar. Aí eu levantava, ela ia, entrava no buraquinho dela, ficava lá. Aí eu começava a dormir, ela começava a chorar. Então eu fui muito bravo com ela. Resultado: qualquer pessoa, pareça daqui para cima, ela tem. E porque ela tem medo, ela. Chega o Henrique lá, o que ela faz? Nada. Chega a Estela lá, o que ela faz? Nada. Chega a Cecília, né, que parece a Felícia. Ela, é Felícia o nome daquela? Eu acertei. Eu vou te amassar, abraçar. A cachorra, nada. Chega alguém adulto, o Celinho, que tem quase o tamanho da criança, mas já é adulto, ela sabe fazer a diferença. Ela quer. Ela tem medo. E porque tem medo, ela é agressiva. Eu causei isso nela. Mas alguns de vocês também estão nessa. Só que vocês não são animais irracionais. Vocês são animais racionais. Vocês têm consciência. E estão hostis contra outras pessoas. Desconfiado de todo mundo, com medo de levar pedrada. Meu querido, abaixa a bola. Busque ser gentil. Busque confiar em Deus. Fique tranquilo na sua. Não é que você deve ser fraco, mas deve ser gentil. Olha, gentileza sem amor, eu preciso alertar vocês, é cinismo. Eu não estou pedindo isso de vocês.
Eu não estou pedindo que você seja um gentil faz de conta. Sabe, com aquele sorriso amarelo? Cínico. Tudo bem, querida. Mas no fundo do coração, querida, né? Quando é que você vai morrer? Isso é cinismo. Não é disso que eu estou falando. A Bíblia nos ensina a falar a verdade com amor. A mansidão com amor é força sobre controle. Você continua sendo forte, mas você é manso. Imagina um cachorro, um pitbull, a minha cunhada tem. O bicho bate o rabo na tua perna, dói. Mas é um pitbull manso. Parece que é a encarnação de um gato num cachorro. É incrível. Não faz mal nenhum. Porque tem dente. Você sabe como é que é o pitbull, né? A cara dele é feia. Tem músculo? Tem. É forte? É. E quantas pessoas destraçalhou? Nenhuma, porque é manso. É manso. A força está controlada. Você é manso. Se não, busque a mansidão. Está vendo? Você tem que fugir de umas coisas para poder correr atrás de outras. Você foge de tudo que é mal, maligno, enquanto busca a justiça, a devoção, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. E eu só falei 2 dicas, ainda falta todo o resto, então fica firme aí. Fica firme aí, vamos que vamos. Terceira dica: lute o bom combate da fé. Vamos ler? Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Olha, não é inteligente lutar contra tudo e contra todos. Os historiadores de guerra acreditam que Hitler perdeu a Segunda Guerra no instante que ele abriu uma nova frente de batalha no Oriente contra a União Soviética. Ele já tinha praticamente tomado a Península Ibérica, estava atacando a Inglaterra, causando muito estrago com a sua Luftwaffe, né? Mas ele resolveu que ele queria também Stalingrado, que ele queria também chegar em Moscou, rompeu o trato que ele tinha com Stalin e abriu uma nova frente de batalha. No final, o rolo compressor vermelho veio do Oriente, os aliados vieram do Ocidente, até chegar em Berlim e destruir toda a resistência dos nazistas e impor a derrota aos alemães e seus aliados. Desde o instante que ele abriu uma nova frente, ele avançou, mas de repente aquilo se voltou contra ele. Porque não é todo combate que a gente tem que lutar. Abrir novas frentes não é interessante. Não é inteligente lutar contra tudo e contra todos. A Bíblia nos ensina a lutar o artigo definido, o bom combate da fé. O termo usado aqui para lutar é o termo agonizo, que tem a ver com essa palavra que nós conhecemos em português, que é agonizar, agonizar. É para lutar até o fim, mas o combate certo. É para lutar até o ponto de dar tudo o que tem, todo esforço combativo e sofrido. Agonizar no combate da fé. Agonizar então pelo quê? Já que você tem que lutar, você deve lutar para andar com Deus e realizar a sua obra. Lute por isso. Busque isso. Andar com Deus, fazer a obra de Deus. Todos os dias lute para que você esteja aliado a essa instrução. Outra luta, lute para negar-se a si mesmo dia após dia. Lute contra a sua carnalidade, contra as inclinações da sua natureza pecaminosa. Lute contra o mundo. O mundo jaz no maligno. E quem ama as coisas do mundo está se aliando com quem? Com o maligno. Então esquece as coisas do mundo que o mundo oferece. Lute contra a influência do mundo. Lute também contra o diabo. Lute contra todas as iniciativas e ataques dele. No presente, hoje, você é chamado a lutar. Nós estamos numa época de luta. Não é porque nós entregamos a vida para Jesus ou estamos vindo para a igreja que nós vamos receber paz.
Nós vamos receber a paz que excede todo entendimento, mas aqui nesse mundo é luta contra a carne, contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, suas hostes, contra as tentações, contra tudo. Você, na realidade, está sendo treinado para a guerra hoje. Você está sendo treinado pela guerra através dessa instrução. As coisas vão complicar e você precisa estar preparado. É por isso que ele também nos dá a quarta indicação: apegue-se firmemente à vida eterna. Então você vai lutar no presente contra si, contra o pecado, contra o mundo, e vai se apegar àquilo que vem depois, a vida eterna. A palavra apegar é agarrar-se. Você vai se agarrar ao que é eterno e não ao que é temporal. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 3:12, por favor. Assim a gente aprende ou tira a poeira aí dos dedos para conseguir manusear a Bíblia, ok? Vocês viram a violonista hoje? Que bonitinha, não? Quem viu? Gostei hoje, hein? Exceto que tinha um computador tampando ela inteira, mas... Vocês viram? Se eu tivesse visto antes, eu tinha baixado um pouquinho aquilo lá. Já não tem tamanho, bota o notebook na frente, aí some mesmo. Mas vocês viram? Alguém viu, né? Pois é, passou a semana lá tocando para poder... treinando para poder tocar hoje. Aí o Rodrigo, no meio do ensaio: pastor, tem que ver a equalização do violão, porque eu não estou ouvindo o agudo, não estou ouvindo um agudo. Eu falei: cara, mas tem muito agudo, está estralando já. Não, até que a gente descobriu o problema. Qual que era o problema? Ela ficou muito tempo sem tocar, os dedinhos tão fracos, não saía a nota. Tadinha, né, cara? A cara dela, está me expondo, olha lá, olha o cinismo. Está me expondo. Ela fez o melhor que ela pôde, mas porque ela não estava treinando, fica difícil entregar o que precisa ser entregue. Então eu espero que você esteja tão treinado e já tenha conseguido abrir Filipenses capítulo 3, versículo 12. Quem achou diz amém. Quem não achou fala misericórdia. Está vendo? Estou falando que você precisa manusear melhor esse negócio aí. Está que nem a Carol com o violão. Tem que pegar mais vezes para poder ficar craque. Filipenses é pequenininho, tem só 4 capítulos, está no Novo Testamento. Se você não sabe o que está, olha lá. 3:12 e seguintes diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Olha aí, olha a luta dele. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Jesus nos chama em Cristo Jesus. Para onde que ele olha? O que ele se apega? No futuro. Naquilo que Jesus conquistou, mas que ele ainda tem que trilhar. Na perfeição que Jesus comprou lá na cruz, para todo aquele que nele crê. Ele olha, ele prossegue para o alvo, ele esquece o que está para trás, ele avança para frente, ele se apega firmemente à vida eterna, para a qual ele foi chamado. Essa é a instrução de Paulo para Timóteo: apegue-se à vida eterna para a qual você foi chamado no passado. Isso me lembra também que é importante lembrar do chamado. E alguns irmãos podem se esquecer, não devem se esquecer. Eu queria que você, por favor, agora, rapidinho, se lembrasse do dia em que Jesus Cristo te chamou. Você consegue se lembrar? Talvez aqueles que cresceram na igreja igual eu e o Tiago. O dia que nós firmamos compromisso com o Senhor foi no dia da nossa pública profissão de fé. Você sabe quantos anos eu tinha? 12. E sabe o que aquilo significa? Significa que com 12 anos a minha vida foi entregue a Jesus para sempre. Eu me senti e entendi que eu fui chamado, e eu preciso me lembrar disso. Vocês precisam se lembrar disso. Algo aconteceu, você se comprometeu e deve lembrar desse chamado, de quando você declarou na presença de muitas testemunhas. Honre essas testemunhas. Alguns aqui já faz bastante tempo, né? A Joana tem cara de novinha, mas já faz tempo.
A Wanda, então, hein, Vandinha? Você veio aqui na frente? Foi batismo e profissão de fé? Ela foi profissão de fé. Gente, vocês lembram? Letícia, você lembra? Oh, passou pela classe de catecúmenos, aprendeu, quer entregar a vida para Jesus? Quero. Vai ter que ir lá na frente fazer a pública profissão de fé. Você vai, eu estou com vergonha. Mas veio aqui e diz, você crê no Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador? O que vocês falaram? Sim. Você está comprometido a entregar a sua vida para Ele, permanecer fiel a Ele, participar da igreja, né, firme, obedecendo a palavra, orando até o fim. Você, sim, sim, sim. Meus irmãos, esse momento não pode escapar da nossa memória. A gente tem que lembrar disso, viver isso. E isso foi certo. O desânimo depois virá, mas isso está certo. É o compromisso que você assumiu e deve levar para a cova junto contigo. Não foi à toa, Deus foi testemunha, Satanás foi testemunha, a maioria de vocês, o pastor Silas que estava aqui foi testemunha. Alguns de vocês, até piorar a situação de vocês, o Renê foi testemunha. Ele deu aula para você, não é verdade? Pois está vendo você lá do céu. Não me envergonho do Sr. Renê. Diante das testemunhas, você assumiu o compromisso. Para com essa história, eu estou desanimado. Honre aquilo que foi feito lá atrás. Caminhe, mas mais nada. Compromisso é compromisso. Dedicação é dedicação. Entregou a vida de Jesus, não é mais sua, é dele. Bora caminhar para frente, bora se apegar à vida eterna e caminhar, não acabou ainda. Precisa continuar firme nessa direção, se apegando a isso. A vida eterna futura já é sua e você deve se apegar a ela no presente. Lembra de quem estava aqui. Lembra de quem te ajudou, lembra de quem te apresentou, lembra de quem orou por você e honre a memória dessas pessoas. Isso é importante. E depois honre a Cristo também, que é mais importante ainda, porque Ele deu a sua vida para você, não para que você desfaleça, mas para que você persevere até o fim. Agarre-se, apegue-se a isso. Não se agarre em outra coisa. Nenhuma outra coisa vai te servir para te sustentar. Você vai afundar se você segurar em outra coisa. Você deve se agarrar firmemente à vida eterna, para a qual você foi chamado. Vamos embora. Quinta instrução para os guerreiros de hoje: obedeça sem vacilar até o fim. Vamos ler? Diante de Deus, que a todos dá vida, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarrego-o de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A quinta dica, para quem não anotou ainda: obedeça sem vacilar até o fim. E esta instrução tem um peso todo especial, porque antes de dar a instrução, Paulo fala assim: olha, diante de Deus, Timóteo, e diante de Jesus Cristo, eu estou chamando duas testemunhas para o que eu vou pedir de você agora nessa carta. Deus está vendo eu te dando essa instrução, e a instrução é: obedeça sem vacilar até o fim. O próprio Jesus, diante de Pôncio Pilatos, diante daquele que tinha autoridade para deixá-lo viver ou entregá-lo para ser morto, lembra? Jesus estava calado, Pilatos o repreendeu: você não sabe que eu tenho autoridade para te dar a vida ou a morte? Jesus falou o que para ele? Nenhuma autoridade você teria se do alto não lhe tivesse sido concedida. Maior pecado tem quem entregou para você. Mas o que você fez? Qual é o crime? Você é o rei dos judeus? É você que está perguntando ou alguém disse que eu sou? Eu não sei de nada, eu estou perguntando para você. Você é rei ou não é? Você está dizendo. E aí ele fala: eu não estou encontrando pecado nesse cara, talvez ele seja maluco. O que é? O que vocês viram nele? Ah, ele diz que é rei. Você não está a favor de César. Ele blasfemou, ele disse que é filho de Deus. Aí o Pilatos já ficou preocupado e veio falar com Jesus: da onde você veio?
Quem é o seu pai, sua mãe? Lembra que a esposa dele tinha sonhado, ele já estava meio preocupado com o negócio, né? Ele enquadrou Jesus, você é ou não é? E Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Eu vim aqui para dar testemunho da verdade. E Pilatos perguntou, mas qual é a verdade? E saiu antes de ouvir a resposta. Jesus deu bom testemunho diante de Pilatos, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Rei dos céus, e desci aqui para dar o testemunho da verdade. Jesus não arregou, Jesus deu bom testemunho, e agora Timóteo é chamado para diante de Cristo, diante do Deus, doador da vida, a obedecer sem vacilar, não um dia, nem 2 dias, nem 1 mês, nem 6 meses, mas por toda a sua vida, até, completem para mim, até, a mesma instrução vale para os crentes que estão aqui, para aqueles que vão se converter ainda hoje, amém? Até a volta não acabou, é para continuar obedecendo, sem vacilar, firme no caminho. Ele também fala que há acusações sendo feitas, não é? Assim ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma. Mesmo quem entrega a sua vida para Jesus, está constantemente sendo atacado e acusado. Do mesmo jeito que acusaram Jesus de coisas que ele não cometeu, aqueles que amam a Jesus Cristo também vão ser atacados e acusados. E se você não tiver uma vida reta, se a sua obediência não for uma obediência irrepreensível, o que vai acontecer é que as pessoas vão ter motivo para te acusar. Os acusadores e as acusações, elas são implacáveis. É o tempo todo mundo olhando para a gente, é o tempo todo mundo assistindo o que a gente faz, para nos acusar de alguma coisa, porque nós tenhamos culpa no nosso coração. Mas aquele que obedece à instrução, não tem o que temer na volta do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que ama o Senhor Jesus Cristo, quando é confrontado pelo pecado, e ele obedece à palavra, o que ele vai fazer? Vamos lá, meus irmãos, crentes, se alguém confronta você num pecado aí, você errou nisso, está aqui a palavra dizendo, o que você tem que fazer? A palavra te ensina a se arrepender, através da oração, da confissão, da restituição, e Jesus Cristo, que é o seu advogado, limpa. Se você permanecer fiel a Jesus Cristo, no dia que Jesus voltar, você não vai ter vergonha nenhuma, você vai estar diante dele com o rosto tranquilo. Você está assim hoje? Eu vou fazer um teste aqui agora. Jesus volta agora. Vamos contar 3, 2, 1, ele volta. Como é que você está? Como é que você fica? Ai, meu Deus. Pastor, vamos fazer isso amanhã? Eu preciso arrumar algumas coisas. Você não está obedecendo sem vacilar. Para que arrumar coisa amanhã? Amanhã por quê? Por que não agora? Nesse instante. Está consciente do pecado? Sabe que está errado? Confessa e deixa. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Aquele que reconhece a sua falta, Deus, eu pequei, mas eu não quero pecar mais. Eu quero abandonar o pecado e abraçar o Senhor. A promessa é que Deus não rejeita essa pessoa. Vamos arrumar agora. Vamos consertar as coisas agora. Isso é obedecer sem vacilar. É se sujeitar à instrução. E até a volta de Cristo, confessar quantas vezes for preciso, mas permanecer fiel a Deus. Bom, agora nós temos uma pausa. Porque depois de falar tudo isso, Paulo entra no trecho que é central nessa perícope que nós estamos lendo. Timóteo 6, versículo 15, me ajuda aí. Pois no devido tempo, ele será revelado, Jesus Cristo será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente a ele pertence a imortalidade, ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu nem pode ver. A ele sejam honra
e poder para sempre. Amém. Esse trecho apresenta a razão de tudo que existe, o fim de tudo, o centro de tudo. E ao olhar para esse texto, crentes percebam, o centro do universo não é você. O princípio e o fim não é o seu umbigo. Tudo que existe vai convergir na pessoa do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e naquele que Ele exaltou, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Não é você o centro, não é alguém o centro, é o Senhor Jesus Cristo em sua volta. É por Ele que nós nos movemos e existimos. Sabe quem que te deu vida no ventre da sua mãe? Deus. Então essa vida que você vive existe para a glória dEle, começou nele e termina nele. O objetivo da vida, da luta, de todo esforço, não é a felicidade, não é a satisfação, é a glória de Deus. E quando nós vivemos para exaltar aquele que merece ser exaltado, aí nós somos felizes e satisfeitos, porque quanto mais Deus é glorificado em nós, mais nós nos sentimos plenos, mais felicidade nós temos no nosso coração, mais a nossa vida faz sentido. Ele é o centro, e a Bíblia diz que será revelado do céu mais uma vez. No dia em que Jesus nasceu, os anjos desceram para fazer festa no céu. Os pastores que estavam no campo vigiando as ovelhas, de repente viram anjos no céu tocando trombetas e dizendo: ó pastores, alegre-se, hoje nasceu na cidade de Belém o Messias, Cristo Salvador. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Vão lá ver, vão lá conhecer o Messias. E eles foram e encontraram o bebê envolto em trapos numa manjedoura. A estrela estava lá em cima. A glória do céu se manifestou no nascimento daquele bebê. E não foi uma vez só, né, Rodrigo? Quando Jesus subiu no Monte da Transfiguração para orar, levou 3 discípulos consigo. Ele estava lá orando, de repente as vestes dele foram se tornando resplandecentes, como que lavadas pela melhor lavanderia do mundo, muito melhor do que a da Márcia, né? Ficou brilhante, gloriosa assim, e os discípulos ficaram impressionados, e de repente já não estava brilhando bastante, desceu uma fumaça gloriosa, envolveu eles. Pedro falou: meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui para sempre, né? A glória de Deus se manifestou, uma voz falou do alto: esse é o meu filho amado, ouçam ele. A glória de Deus. Isso foi tão forte para as pessoas que caminharam com Jesus, que quando João, que escreveu o evangelho dele, ele fala sobre Jesus e disse assim, que Jesus se manifestou, deixa eu até pegar aqui para não falar errado, exatamente como está aqui. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, e ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João era um dos que estava no Monte da Transfiguração e viu a glória de Jesus, a glória de Deus se mostrando. E o que está dizendo ali, meus irmãos? Que ele vai ser revelado mais uma vez. Eu não sei que dia, eu não sei que hora, mas escreve: ao soar da trombeta, o mundo inteiro o verá. A promessa que os anjos fizeram para os discípulos quando Jesus subiu, dizendo: varãos galileus, por que ficam olhando para cima? Esse mesmo que subiu vai voltar. Esse dia está chegando. Ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus, revelando o motivo da nossa vida. Não é a gente, é Ele. O autor da vida é quem tem imortalidade para dar a quem quiser dar. Você está achando que a vida é preciosa, que você deve aproveitar ao máximo, afinal de contas os dias passam rápido demais, não é?
Quando você começou, você tinha ânimo, tinha todos os dentes, nenhum tinha cárie. Agora o tempo está passando, você fala, meu Deus, né? Tem aquela menina ali, eu lembro dela, ela era a mini cópia daquela ali. Mas agora ela é maior que aquela, não é? A Melissa não está aqui hoje, mas entrou no meu casamento, era uma pessoinha desse tamanho. E agora já está casada, né? E a minha filha que entrou no casamento dela, e eu estou fazendo as contas, e para a próxima vez agora, não vamos pensar nisso, né? O tempo passa, a vida passa, a gente pode achar que a vida é isso, é casar, é dar casamento, é comprar, é vender o carro, a casa. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas gente, não é. Essa vida é limitada, são os dias rapados que passam rápido. Aquele que é o autor da vida tem imortalidade que ele vai dar a quem ele quiser dar. Isso aqui é só um teste. A vida verdadeira está nele. E ele vai dar para aqueles que viverem para ele essa vida. Quem viver para ele nessa vida vai ganhar outra. Quem viver para si não ganha. Não terá a vida imortal que ele vai dar. Ele habita na plenitude da luz, tão gloriosa que nenhum olho consegue ver. E aí o texto diz: toda honra, todo poder, para quem? Para mim. Coitado de mim. Toda honra e todo poder para você. Coitado de você. Toda honra, todo poder em todo tempo para Ele, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele reina sobre tudo. Hoje a gente tem uns poderosos no Brasil, não é? Tem gente que manda e faz, pega o dinheiro na conta dos outros, 18 milhões, é meu, agora sai para lá. Acha um rei, mas não é um rei, porque acima dele há o Rei dos reis e Senhor dos senhores, diante do qual todos os poderosos dobrarão seus joelhos e confessarão: Jesus é o Senhor. Não tema ninguém, tema só aquele que deve ser temido. Vou continuar. 6, não se orgulhe, nem confie no que você conquistou. Ele vai falar agora para os ricos. Na semana passada ele falou para a gente, quem deseja ficar rico, toma cuidado. Se você perdeu, pega lá no site da igreja do YouTube e assiste a mensagem, passou. Hoje ele vai falar para quem já é rico. Quem que já é rico aí? Levanta a mão. Tudo pé rapado, né? Ninguém tem casa própria aqui, ninguém tem carro, está todo mundo usando a mesma cueca, a mesma calcinha o mês inteiro, né? Já está toda cheia de buraquinho para arejar as coisas. É isso? Ah, pelo amor de Deus, gente. Vai lá para a África, o povo nem geladeira tem. Você tem uma side by side na sua casa que eu sei, não é? Não? É frost free você tem, eu tenho certeza. Vocês são muito ricos, vocês que estão se comparando com as pessoas erradas aí, fica no Instagram e fica achando que é pobre, né? Mas olha aí para os ricos, há várias instruções. Ensine aos ricos. O pastor é instruído a dar uma instrução para quem é rico, os ricos desse mundo, que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, porque ele é incerto. A sua confiança deve estar em Deus. Então a sexta, não se orgulhe nem confie no que você conquistou. Os ricos não devem se tornar arrogantes, pensando: eu sou mais competente, eu sou mais inteligente, eu sou melhor, eu tenho tantas propriedades, veja tudo o que fui capaz de construir. Esses coaches aí que ficam fazendo propaganda no YouTube, você já viu, né? Ah, se eu perdesse tudo, agora com todo o conhecimento que eu tenho, em 2 meses eu recuperava tudo de novo, porque eu descobri a fórmula. Ah, vá cagar no mato. É verdade, não existe isso. Quem acha que é importante, que é inteligente, que se tornou o bam, pode ser humilhado por Deus. Uma vez um rei, o maior rei da época, chamado Nabucodonosor, saiu para dar uma volta nos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e olhou para a cidade que ele construiu, para toda a glória do império que ele conquistou, e disse: quem há como eu, né? Olha que maravilha, olha essa cidade, é a mais moderna do mundo inteiro, olha quanto dinheiro, olha quanto ouro, olha não sei o que, ai como eu sou. De repente uma voz falou do céu: você falhou em dar glória àquele que deu tudo isso para você, pois de agora em diante você vai ficar maluco, você vai comer mato,
suas unhas vão crescer, seu pelo vai crescer, e você vai viver no mato como um bicho. E ele perdeu a razão, e por 7 anos ele viveu como um bicho. Quando Deus devolveu a razão para ele, ele olhou para o céu e fez um hino maravilhoso, dizendo, eu vou até pegar e abrir, Daniel, abre lá, dá tempo de você achar junto comigo, se você for esperto, que eu não brinco não, eu vou rápido aqui. Daniel, capítulo 4, versículo 34, já achei, não tem mais misericórdia, acabou, o culto já está de atrasado. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade voltou, e o que ele fez? Louvei e adorei o Altíssimo, e honrei aquele que vive para sempre. O cara era ímpio, mas depois que levou uma chamada, uma humilhada daquela, falou, eu não mereço nada, aquele vive para sempre. Olha só o hino que ele escreveu, o cara virou compositor de hino. Tem até igreja que canta isso aqui, seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações, comparados a ele os habitantes da terra são como nada, ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra, ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer por que fazes essas coisas, ele é rei, ele faz o que ele quer, e eu sou nada, não sou ninguém. Cuidado, não coloque a confiança nas suas habilidades, naquilo que você conquistou. A 7ª dica é que você deve confiar em Deus e em sua providência. Confie naquele que pode dar tudo o que você necessita, aquele que provê ricamente tudo o que você necessita. Quando a confiança está em Deus, quando nós sabemos que é Deus que nos dá, então nós conseguimos usufruir das coisas com gratidão e não ser dominado por elas. A esposa que Deus me deu, maravilhosa, eu consigo usufruir porque ela só está emprestada para mim. Os filhos que Deus me deu são maravilhosos, mas eu só consigo usufruir porque eu sei que eles são. E o seu carro é de quem? A sua casa. Se você não pensar assim, meu amigo, você vai ficar louco, não é não? Vamos botar uma cerca com 7 fios, vamos colocar a câmera aqui, porque aqui tem um ponto cego, e esse sistema já está, né, não serve, eu preciso conseguir um sistema mais moderno para proteger o que eu conquistei. O que você conquistou, meu querido, não vale nada, evapora. Guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. Confie naquele que provê. E tem mais, diga-lhes que... Mais uma vez, pessoal, vamos acordar. Usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras, generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Preste atenção, use riquezas passageiras para gerar riquezas eternas. Se você não prestar atenção, você vai explodir a granada da ganância na sua vida. Você vai trocar as figurinhas aqui. É para você usar as riquezas passageiras para gerar riquezas eternas. Não é para você vender as riquezas eternas para acumular riquezas passageiras, então fique esperto. Rick Warren diz que você combate a cobiça dos olhos com integridade. Não é para você agradar o que os outros acham que é bom, é para você ser íntegro, até quando eles não estão olhando. Você combate a concupiscência, a cobiça da carne com generosidade. Ao invés de pensar na minha satisfação, eu tenho que pensar na satisfação dos outros também. Você combate a soberba, a ganância da vida com humildade. Na Bíblia, ela não condena a riqueza, mas ela entende o propósito da riqueza. Por isso, entre os protestantes se dizia, ganhe o máximo que puder, economize o máximo que puder, dê o máximo que você puder, porque elas são bênção. É burrice tentar manter o que não pode ser mantido. Eu vou repetir, é burrice tentar manter o que não pode ser mantido.
Mas é sábio usar o que não pode ser mantido para conquistar o que não pode ser perdido. Que filosofia. Tem gente que se perdeu no meio. Eu vou de novo. Rodrigo, me ajuda. Eu vou falar de uma vez sem pausa, né? Eu estou sendo muito dramático, vai lá. É burrice tentar manter o que não pode ser mantido, mas é sabedoria usar o que não pode ser mantido para conquistar o que não pode ser perdido. Como é que faz isso, pastor? Bom que você perguntou. Sabe o dinheiro que você tem aí? Abre aí o aplicativo aí, esconde aí de quem está do lado, vamos ver o saldo. Os investimentos, cadê a carteira? A minha tem aqui um monte de notinha que eu tenho que mandar para o Cláudio, olha aqui. É verdade. Eu tenho $1 que meu irmão me deu faz 20 anos. Eu coloquei aqui para ver se ele funcionava de semente, mas até hoje ele continua $1. Se eu tivesse trocado na hora que estava mais, né? É um Bitcoin, né? Então entenda o seguinte: o dinheiro é uma semente. E a que multiplica não é a que você come. A que multiplica é a que você semeia. Vamos supor que você ganha aí 1 milhão. Não estou falando de dinheiro, 1 milhão mesmo. 1 milhão, uma espiga. Ok? Milho grande. 1 milho grande. Você ganha 1 milho grande, ok? Ganhou 1 milho grande. Está seco já. Se você pegar e fazer uma canjica com todo o milho. Olha aí, ó. Eu comprei o milho e não fiz a canjica ainda. O Levi está vendendo as paçocas, daqui a pouco eu não vou conseguir fazer a canjica do jeito que eu gosto, né? Tem que fazer a canjica. Ah, que delícia. Lá em casa ninguém gosta, a panela é toda minha. Maravilha, né? Comer canjica. Só tem um problema. E se você nunca mais ganhar 1 milhão? Quando é que você vai comer canjica? Diz para mim. Nunca mais. Mas se você pegar e comer só a metade da espiga e plantar o resto, a semente que frutifica não é a que a gente come, é a que a gente planta. E o dinheiro é semente. As riquezas são sementes, elas não existem para o nosso consumo, não dá para consumir tudo, a gente tem que plantar. Tanto para o nosso bem, para o bem da nossa família, como para a honra, glória do nosso Senhor e para servir o seu reino. Há várias formas de semear para o futuro, e até para o futuro eterno. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, 9. Se você for bem rápido, eu prometo que eu termine esse culto antes das 8h30. Lucas, capítulo 16, versículo 9. 3, 2, se continuar demorando, eu vou terminar depois das 8h30. Lucas 16, 9. Eu vou pedir a alguém que tenha a revista atualizada para ler para mim aí. Quem é que tem? Revista atualizada, Lucas 16, 9. Aquela versão mais antiga. Alguém? Está todo mundo com NVT, todo mundo na mesma versão do pastor. Pensa num povo dedicado. Lucas 16, 9. Você tem, Cláudio, não tem? NVI? Mas aí já está mais fácil. Tá bom, eu vou falar de cor o que estava escrito na revista atualizada, que era um português mais arcaico. Tem a revista corrigida também? Aí, ó, ele tem aqui, ó. Das riquezas de origem iníqua, façam amigos, para que quando essas vos faltarem, aqueles os recebam nas mansões eternas. Amém? Entendeu? Entendeu nada, né? Vamos para a nova versão transformadora. Lucas 16, 9, olha aqui, presta atenção. Esta é a lição. Usem a riqueza desse mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, esses amigos, o receberão num lar eterno. Você acumulou riquezas no céu usando o dinheiro da terra. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha professora de pedagogia do seminário é podre de rica. Podre. Já era podre de rica quando eu fiz o seminário em 2002. A gente estava tentando evangelizar as pessoas, pedi ajuda para ela. Ela falou: vem aqui na minha casa que eu quero entender o que você precisa. Eu peguei a minha moto e fui.
Mansões aqui para lá do Azalê, como é que é? Mansões São Conrado ali? Onde que é? Santo Antônio. Entrei, o porteiro, depois de pegar todas as minhas informações, até o número do pé da mãe da minha mãe, ele deixou eu entrar. Entrei, fui indo até chegar. A casa dela ficava no alto de uma colina. A grama verde, maravilhosa, a casa com vários andares, vários carros na garagem. Eu pensei, nossa, está a família inteira aqui, né? Cada carrão, a quadra de tênis. Eu entrei, a casa maravilhosa, assim, que eu nunca tinha visto igual. Quer lavar a mão? Eu quero, né? Fui lá lavar a mão minha mão ficou cheirando 2 dias com aquele sabão. O que você quer? Então, eu estou trabalhando lá numa comunidade carente, eu queria ter Bíblias para dar para as pessoas, você poderia me ajudar? Ah, sim, eu já preparei, foi lá e trouxe uma caixa de Bíblia, e me deu. O marido dela só ajudou a construir a maioria dos shopping Guatemi que tem no Brasil, e o coração dela é generoso para ajudar a expandir o reino. Ao invés de se apegar à sua riqueza, ela usa a riqueza para que outras pessoas tenham acesso à fé, à informação, à verdade. A casa dela se converteram centenas de pessoas. Centenas de pessoas. Vocês estão entendendo, gente? Fica pensando em viajar, fica pensando em passear. Pensa também em investir no reino de Deus, por que não? Cadê os pobrinhos, né? Eu falei, cadê os ricos? Mas cadê os pobrinhos? Dá para fazer um bolo de fubá ainda? Dá? Dá ou não dá? O bolo de fubá vem na sexta, né, pastor? Está tranquilo. Pois então convida alguém para comer esse bolo de fubá com você, ora por essa pessoa, fala do seu testemunho para ela, diz sobre Jesus, investe na vida de gente que está perdida, porque na hora que não tiver mais bolo de fubá, você vai ter um amigo te esperando lá em cima, grato pela vida eterna. Foi você que me apresentou Jesus, você tirou a minha vida do inferno. Era para eu ter terminado faz meia hora, vamos lá. A verdadeira vida é a vida certa diante de Deus. Deus quer que você desempenhe o papel certo, que você cumpra a sua missão como homem, como mulher, como esposa, como marido. Isso é viver, é proclamar o Evangelho, é trabalhar por isso. 9ª instrução, e depois ainda tem mais uma. Guarde o que Deus lhe deu. Timóteo, cadê o povo? Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Algumas Bíblias, guarde o seu depósito. O que é isso, pastor? A ideia aqui é que ele tem que proteger um bem que ele recebeu. Esse bem é ameaçado por perigos. A sua fé é ameaçada por perigos. Ela é atacada de todos os lados. Então você precisa aprender a montar guarda, a colocar em um lugar seguro, a proteger esse bem, esse dom, essa graça, esse favor de ter sido escolhido e chamado para um propósito eterno. Você já recebeu uma grande quantia para guardar para alguém? Sim ou não? Quem aqui já foi office boy, office girl, já foi secretária, que teve que pegar o dinheiro e levar e depositar? Dinheiro mesmo, dinheiro. Deus, você já viu como é que é? E eu desconfio que os bandidos sentem o cheiro desse negócio, cara. Olha, uma vez a gente fez uma campanha, vendeu latinha tal para juntar o dinheiro para pagar o acampamento das crianças lá do Telesp, para vir junto com a turma do sítio para o acampamento. Você lembra, Leandro? O Leandro era o tesoureiro do acampamento. Eu peguei todo o dinheiro, botei aqui e vim na casa do Leandro. Falei, olha, eu estou chegando aí para entregar o dinheiro. Eu parei na frente da casa dele, deixei a minha moto, liguei lá o ladrão, né, para cortar a corrente. Me veio 2 caras de moto. Ó, rapazinho, você sabe onde que é a rua tal? Que rua? A rua tal. E ele não falava direito, eu falei, o quê? E fui chegando mais perto. Passa a bolsa, dá a chave da moto. Lembra, Leandro? Levou o dinheiro das crianças, gente. Ele sente o cheiro. Não é horrível mexer com o dinheiro dos outros? Pois Deus te deu uma riqueza imensa. Como é que você está cuidando dela? Cuida dela, porque ela é atacada. Você precisa guardar aquilo que Deus lhe confiou. Temos 8,2 bilhões de pessoas no mundo nesse instante. Mas você foi agraciado de estar aqui ouvindo o que você está ouvindo. No meio de 8,2 milhões de pessoas, você está aqui. Você está aqui, ó. É o presente seu. O que você vai fazer com ele?
Esquecer, deixar aqui. Você sabe que na segunda-feira é o dia dos achados e perdidos. Ah, pastor, esqueci minha Bíblia, esqueci meu copo, esqueci minha chave, a blusa, não sei o quê. Pô, não esquece a palavra que você ouviu, não, pelo amor de Deus. Ok? Não esquece essas instruções, porque se você não souber como lutar nesse mundo e confundir a granada com o pino, o que vai acontecer, meus irmãos? Você vai se explodir. Guarde aquilo que você recebeu nessa noite. E a última é: evite as discussões tolas. Evite as discussões tolas. Olha lá. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Então a profana e a tolice está aí. Olha só. Tem discussão que vale a pena. Tem discussão que não vale a pena. Ninguém move a mula empacada falando com ela. Considerando que nós não somos mulas, para quem achou que eu estava te ofendendo, mas empacamos como mulas. E quando empaca, não adianta discutir. Ou adianta? Não adianta. Então, para de perder o seu precioso tempo. Vai terminar em nada essa discussão. Não vai abençoar ninguém. Hoje, a discussão é se é Marçal, se é Bolsonaro, ou se é esquerda, se é direita, o que está certo, o que está errado. Quer ver? O menino lá, o Elon Musk, tem que pagar ou não tem que pagar a multa? Aí agora. Aí fica complicado, né? E aí o povo embarca nessa discussão, o povo está desesperado nesse monte de discussão, discute. Onde é que a gente chega? A lugar nenhum. Então evita discussões tolas, especialmente em relação ao Evangelho. Eu vou falar isso com todas as letras, porque é importante que vocês entendam. O que está escrito aqui não está em discussão. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não está em discussão. É a verdade de Deus, aberta em Gênesis, selada em Apocalipse. Bendito aquele que lê e ensina essas palavras, maldito aquele que tira ou acrescenta uma palavra sequer. Não está em discussão. Não tolera alteração. Se alguém está dizendo para você, vamos atualizar a Bíblia, porque o sentido dela não encaixa mais na nossa realidade, anátema, maldito seja essa pessoa, porque não tem discussão. É a verdade que iluminou a vida das pessoas e vai iluminar a sua vida, mas se você alterar ela, você profanou. Se você quiser interpretar conforme o teu coração, você profanou. Não é você que diz o significado que ela tem, é ela que diz para você onde é que você está errado. É ela que ilumina a sua vida, não é você que ilumina ela. E se alguém está ensinando qualquer coisa, não ouçam, porque alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Tolices. Besteiras. Mas não é o celular que... É a vida, é a fé que vai para o ralo. Não é brincadeira. Tenho certeza de estar procurando ouvir pastores que pregam a palavra com fidelidade, com integridade, que estejam eles mesmos dispostos a se corrigirem e se submeterem à autoridade da palavra. Se não, meus irmãos, o estrago vai ser grande. E eu digo para vocês, o campo de batalha não é bonito. Quem assistiu o Resgate do Soldado Ryan? Fabinho corajosa. Tem uma pessoa aqui que nunca consigo assistir, porque na primeira cena do filme, né, quando sai do cemitério e vai para a guerra, ela fala, eu fiquei fechando o olho. Por quê? Vocês nem imaginam, assistiu, Manu? Assiste depois, se o neném nascer. É feio, cara. É granada explodindo, é tiro abrindo pessoas, é gente com as vísceras para fora, é perna sendo quebrada para lá, porque o Steven Spielberg quis colocar a gente dentro da batalha. Nem música tem, é só o barulho de tiro, de pum.
loucura, loucura. Eu ficava assim, quando eu assisti aquilo a primeira vez, sabe, a adrenalina foi a mil. Pois eu digo para vocês, aqui, na vida que nós estamos vivendo, é uma batalha, é uma guerra. Tem tiro voando para tudo quanto é lado. E você precisa saber se safar. Alguns de vocês já foram atingidos. Estão precisando ir para a enfermaria. Porque não prestou atenção. Porque não estava preparado. Porque deixou o coração se encher de malícia, mágoa. Parou de ler a Bíblia, parou de orar, parou de frequentar a igreja. Estava achando que estava no acampamento de paintball. Agora virou a mania de aquelas arminhas de tiro de bolinha de... Já viram? De gel? Criançada, tudo com isso na rua. Teve gente que estava vindo para a igreja, levou hoje, né, Gra? Ai, pastor, levei um tiro. É, brincadeirinha de criança. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de coisa séria. A vida eterna. O texto termina dizendo que a graça de Deus esteja com vocês. E a graça de Deus é suficiente. Portanto, não confunda o pino com granada. Cuidado para fugir do que você deve buscar e seguir na direção daquilo que você deve fugir. Cuidado, aqui é o campo de batalha, não é uma colônia de férias. Cuidado, se agarre à promessa futura e não na realidade presente, porque essa vida é passageira. Cuidado, atenção até o fim, não acaba até acabar de verdade. Cuidado, as coisas não estão como finalmente ficarão. O rei reinará, mas ele ainda não se manifestou. Cuidado, não confie no que conquistou, confie naquele que providencia tudo para você. Cuidado, não venda a eternidade por conta de riquezas passageiras. Use as riquezas passageiras para adquirir riquezas eternas. Cuidado, proteja o que Deus lhe deu. Cuidado, evite os tolos e suas tolices. O Reni Cordeiro contou uma história, e eu vou terminar com ela. Dizia o seguinte: o cara recebeu a tocha para sair de Atenas e levar a tocha olímpica para a cidade de Corinto, para os Jogos Istmos. Você sabia que tem os Jogos Olímpicos, os Jogos Istmos, e tem um terceiro jogo que eu não lembro o nome ainda, lá na Grécia Antiga, beleza? Vocês acham que a Olimpíada é coisa de hoje? Olha? É. E naquela época já tinha a tocha olímpica, e a tocha era acesa com o fogo santo, e tinha que ser levada até outra cidade, para acender a outra pira, certo, pessoal? Hoje ela vai até de avião, não é? Pois é, naquela época não tinha avião, não. Então alguém tinha que pegar a tocha e levar. Então tinha pessoas para isso. E um cara pegou a tocha, tinha que atravessar o istmo lá, né, da península. E ele falou: no ano passado eu fiz em tantas horas, esse ano eu vou fazer em menos. Então ele pegou a tochinha dele e foi correndo. Nossa, eu vou bater meu recorde. Correndo mais rápido do que ele poderia. Quando já tinha passado da metade do caminho, bateu um vento e a tocha apagou. Ele olhou: meu Deus, apagou. Poxa, mas o meu tempo está muito bom. Eu vou continuar, porque eu vou bater o meu recorde. E terminou a corrida com a tocha apagada. Só que quando ele chega lá com a tocha apagada, ele é obrigado a fazer todo o caminho de volta para acender a tocha, porque os jogos não vão começar enquanto a tocha não estiver acesa. O objetivo não era terminar rápido, o objetivo era proteger a chama. Vamos orar? Senhor, nós estamos no meio de uma corrida, no meio de uma batalha. O objetivo é vencer. O objetivo é triunfar. Mas às vezes nós nos distraímos, Senhor, e não sabemos como lutar. Perdemos a noção do perigo, perdemos a noção das armas que estão sendo usadas contra nós e nos expomos desnecessariamente. Mas a Tua palavra tão abençoada hoje veio nos alertar, veio nos incentivar a ficar espertos, a treinar o nosso coração e a nossa mente, seguir essas instruções para prevalecer até a volta do Senhor Jesus. Eu quero pedir agora a Deus que o Senhor ajude cada irmão que alguns anos atrás
recebeu o chamado e fez a confissão diante das testemunhas. Aqueles que aceitaram abrir mão do caminho largo para andar pelo caminho estreito que conduz à salvação. Senhor, que a tua graça suficiente desça sobre eles agora. Que o Senhor venha renová-lo, ó Deus, para que eles entendam que o fim ainda não chegou, mas que a tua graça é suficiente para sustentá-los até lá. Eu oro por aqueles, ó Deus, que hoje estão sendo desafiados a entender que existe uma batalha nesse mundo, e que quem tem a vida eterna é aquele que abre a mão da sua própria vida para viver a sua. Que o Senhor venha ajudá-los a tomar a decisão de também assumir esse compromisso, de também se entregar a Cristo para experimentar a vida plena, ainda que cheia de dificuldades. Abençoa todos que participaram desse momento, inclusive a minha pessoa, e me ajuda, nos ajuda, Senhor Deus, a continuarmos prevalecendo até o fim, para a glória daquele que não se apegou à sua própria vida, mas entregou a si mesmo para a morte de cruz, e depois de ser enterrado, ressuscitou no terceiro dia, para nos dar a vitória junto com ele para sempre. Que ele seja exaltado em nós, que ele seja exaltado dia após dia, e cada vez mais, em nossas escolhas, em nossas batalhas, em nosso comportamento, em nossa corrida, em nosso testemunho dia após dia, como pai, como homem, como marido, como mulher, como esposa, como adolescente, como criança, como jovem, como cidadãos de um mundo que é passageiro. Que Jesus seja exaltado agora e no final. Nós oramos no nome de Jesus. Aqueles concordam? Dizem amém, amém.